Olá pessoal, boa noite. Primeiramente eu gostaria de parabenizar a todos os psicólogos do Brasil pelo dia de hoje, aqueles que fizeram o seu Enem, seu vestibular e conseguiram, e outros estão trilhando por um sonho de ser um profissional da área médica, porque hoje a nossa visão sobre o psicólogo é uma visão de trabalho de equipe, né? O médico sozinho não cura, então nós temos uma visão multidisciplinar da medicina, da saúde pública, né? E nós já trouxemos os dentistas e hoje, no dia do psicólogo, nós estamos trazendo aqui a Adriana, nossa parceira há 2 anos, motivo pelo qual a Adriana trabalha conosco é em função dos pacientes que são amputados, pacientes alcoólicos, pacientes tabagistas, cuja dificuldade em parar de usar essas bebidas alcoólicas, o cigarro e outras drogas é que levou a trazer essa parceria com a Adriana, que já perdura bastante tempo. Hoje nós vamos dividir o nosso tema em 2. A primeira parte é a depressão na adolescência e também a depressão quando um indivíduo perde um membro da família ou um órgão, uma parte do corpo, uma perna, um pé, um dedo, e também vamos estar falando como ele encara o mundo e as decepções do mundo, né? Você perde uma unha, mas você também perde um sonho. Se você tem 15 anos de idade, você vai fazer um concurso público já para SpaceX, né? E outros concursos mais, escola naval, e começa a não ter um sucesso. E hoje a gente vai abordar todo esse tema com vocês. Espero que vocês façam bastante perguntas e participem bastante. Então, com a palavra, a nossa querida amiga Adriana, e os parabéns por hoje, Adriana. Obrigada, doutor Lino, obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, quero agradecer o convite. Eu que agradeço a presença, abrilhantando nossas lives, sempre muito construtivas e educativas. É verdade. Me sinto muito honrada em estar hoje aqui com você, porque você, além de ser uma pessoa, um homem que eu admiro muito, é um profissional que vem fazendo a diferença, né, em toda a sua carreira, praticando a medicina humanizada, né? E para nós, psicólogos, ter esse reconhecimento da medicina como profissionais que integram essa multidisciplinaridade, né, no contexto da saúde como um todo, do paciente que procura ajuda médica, e nos incluir, né, nesses profissionais, é muita honra para a gente e muito importante para o paciente, né? E quando você me convidou para estar falando sobre a depressão, eu fiquei muito contente, né, tendo em vista que esse é um tema que é muito carregado de preconceitos, né, e também de desinformação. Pouco se sabe, né, realmente o que vem a ser um quadro depressivo. Então, há muita desinformação e preconceito. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, né, e temos dados aí da Organização Mundial da Saúde, que nos informa que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem
independente de idade, condições físicas, sociais, independente de classe social e faixa etária, né? Então, a depressão é uma doença que afeta todas as fases da vida, né? Inclusive crianças, mesmo. Pois é impressionante, Adriana, esse perfil de pegar criança também, né? Exatamente, é um pouco mais difícil, né? É menos recorrente. A prevalência mesmo acontece nas fases de grandes transformações, como, por exemplo, a passagem da infância para a adolescência, o fim da adolescência, né? A fase da menopausa para as mulheres, a chegada da velhice para ambos os sexos. Todas são fases muito críticas, né? Onde geram aí todos um processo de transformação, de mudanças, que as pessoas às vezes não conseguem lidar com isso, e aí acaba fazendo um quadro depressivo ou propriamente uma depressão, né? Que a gente vai ver mais à frente que tem uma diferença, né? Hoje a depressão ela já é considerada uma das doenças mais incapacitantes do mundo, né? E pouco se fala sobre isso de maneira informativa e adequada, né? Quem nunca ouviu dizer: ah, depressão é frescura, levanta e vai fazer alguma coisa que você vai trabalhar. Principalmente nessa fase, né, de adolescência. Então, encara-se muito os quadros depressivos como falta de vergonha na cara, a gente ouve até essas coisas, né? Sim. E aí, muitas das vezes, a pessoa não consegue, né? É um quadro que é incapacitante mesmo, né? Então, a depressão é caracterizada por uma tristeza profunda, mau humor, constantes mau humores, desânimo, né? A pessoa não consegue levantar. Mas tem o contrário também, aquela pessoa agitada demais, desconfia que aquela pessoa muito agitada pode ser depressão? Sim, tem também, né? Então, esses sintomas que eu relatei, né? De profunda tristeza, constante mau humor, né? Desânimo, são sintomas que podem aparecer durante toda a nossa vida, né? Porque quem nunca passou por uma situação difícil, né? Uma perda de emprego, a perda de um ente querido, né? Tão comum agora nesses tempos de Covid, né? E até mesmo do isolamento social. O fato de estar isolado causa todo um transtorno, né? De humor. Todos nós estamos passando por isso. Então, muitas das vezes, esses sintomas, eles são sintomas comuns da vida, né? E aí, é justamente nesse ponto que gera a dúvida, né? Que gera essa fala de que tem que arrumar alguma coisa para fazer, vai à praia, vai numa festa, né? E qual seria então a diferença do quadro da depressão para uma tristeza comum da vida, né? A grande pergunta. E aí essa diferença seria exatamente quando não é depressão, o seu cérebro ele consegue modular essas emoções, né? Então, mesmo diante de uma situação difícil, da perda de um ente querido, da perda de um emprego, da perda de um amor, né? Quem nunca passou por isso? Verdade. Né? E aí você, mesmo passando por uma situação dessa, você sabe que no dia seguinte você tem que trabalhar, por exemplo. Sabe que você tem um compromisso. Então, o teu cérebro ele modula essas emoções e você consegue no dia seguinte levantar, tomar um café e simplesmente ir, né? Durante o dia, às vezes, você até consegue ter alguns momentos de alegria e tudo. No caso da depressão, isso não acontece. A pessoa simplesmente não consegue. Ela tem um impedimento, até biológico, né? Para ter essa reação. Então, o cérebro dela, ele age de uma maneira diferente. Na adolescência, acontece algo bem interessante, né? Tem uma pesquisadora pioneira nos quadros das problemáticas da adolescência, chamada Arminda Belasturi. Ela estudou adolescência na América Latina, que é diferente, né? Os adolescentes da América Latina são completamente diferentes dos adolescentes estadunidenses, europeus, orientais. E essa pesquisadora, ela estudou, né? Fez grandes pesquisas, e dentre as coisas que ela descobriu, ela verificou que não só as mudanças físicas e psicológicas
eles passam por 3 tipos de luto, né? Que seria a perda do corpo infantil, a perda da identidade infantil e a perda dos pais da infância. E o que seria isso? A perda do corpo infantil é evidente, né? O corpo ele tem toda aquela transformação, né? Não só a transformação dos hormônios e tudo, mas também o corpo da adolescência ele já chega com alguns parâmetros, né? Então assim, é difícil a gente ver uma criança que vê em alguém, um ídolo, alguém conhecido, um corpo que quer ter, né? A criança simplesmente existe com aquele corpinho dela e isso nunca foi uma questão, né? Exceto naqueles casos em que de bullying, que já começa cada vez mais cedo, né? Mas geralmente a percepção desse corpo começa com o início da adolescência, né? E é onde geram as primeiras inseguranças, medos, né? Como é que eu vou lidar com isso tudo que está acontecendo com o meu corpo, né? A saudade até daquele corpinho que antes não me dava trabalho, né? É verdade. É um corpinho que só usa esse corpo para brincar. É verdade. E agora na adolescência a coisa já muda um pouco, né? O olhar do outro também sobre mim, né? Os meninos com a transformação da voz e tudo, as meninas, né? Muitas têm vergonha de aparecer, é verdade. e etc, né? E também a cobrança, né, dos adultos, para que tenha mais cuidado com esse corpo, né? Entram também em outras questões. Os afazeres em casa, sim. responsabilidades. E aí seria essa segunda perda, né? A perda da identidade infantil, né? Que antes eu ganhava presente no Dia das Crianças, e agora? Ué, não pega uma doce, pode dar Damião, não pega mais. Tipo isso. E a criança, e muda, né? Tem até aquela história, às vezes os pais, em alguns momentos, você ainda não é grande o suficiente para fazer tal coisa, né? E aí, num outro momento, você não é mais criança, né? E aí, sim, às vezes... É uma dicotomia, né? Exatamente. E a criança fica, o adolescente, pré-adolescente, né? Fica nessa dúvida sobre quem ele é, né? E não há nada mais estressante do que uma percepção dessa, né? Uma percepção de não saber quem se é, né? Isso já começa nessa fase. E o terceiro luto, né, que ele tem que elaborar, os pais da infância, né? Que os pais da infância são aqueles pais bonzinhos, né, que dão o presente no Dia das Crianças, né? Se tiver irmão mais novo ou mais velho, né? Não faz isso que o teu irmão é pequeno, né? Então tem sempre aquela complacência ali com a criança menor. E os pais da adolescência já começam a ser mais rígidos, né? Já impõem responsabilidades, vai arrumar seu quarto, vai sair, mas vai chegar a tal hora, né? Então ele começa a lidar com essa nova vida, né? Com essa vida de perdas, né? Isso vai gerar o que a Arminda Berastures chamou de anormalidade normal da adolescência, né? Pode passar para você. E o que seria isso? Com a elaboração desse luto, né, dessas perdas, ela vai... Eu trouxe hoje aqui para a gente ver três questões também. A primeira seria a separação progressiva dos pais, né? Então, como esse pai ele fica mais rígido, cobra mais, impõe regras, o adolescente ele começa a se separar desse pai e dessa mãe. Fica mais sozinho no quarto, não quer muita conversa, fica ensimesmado, né? Muito calado. E aí, muitos pais já enxergam isso como uma normalidade. Né? Tá esquisito, tá, tem que levar esse menino no médico, né? E cobra muitas vezes dele, vem almoçar na sala, vem aqui. Isso aí. E ele fica sempre esquivo. A segunda seria a busca de si mesmo e da identidade adulta, né? Que isso é quando ele começa a que eu vou ser quando crescer. Isso de tudo é durante toda a adolescência, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cronologicamente falando, ela determina a adolescência dos 10 aos 19 anos. Então, isso aqui acontece durante todo esse período, né? Aquela busca do que eu vou ser, o que vai ser bom para mim, como é que eu vou fazer para satisfazer os meus pais, que têm expectativas a respeito da minha carreira, né? Do que eu estou produzindo. Hoje existe também uma forte tendência de se cobrar muitas atividades, né? Começa bem cedo, a criança tem uma agenda
pesadíssima e os adolescentes também nessa fase ficam, é o cursinho para vestibular, o curso de inglês, uma série de coisas. Agora, né, no tempo de aulas remotas, né? Poxa, agora é O complicado. horário é concorrido, né? Verdade. E o terceiro ponto dessa anormalidade, né, seriam as constantes flutuações de humor, né, e o estado de ânimo. E aí o que seria isso? Essa constante flutuação de humor, ela vai falar da irritabilidade do adolescente, ele fica mais irritado, né, humor deprimido, tem às vezes muita insônia ou hipersonia, né, que dorme bastante, né, só sabe dormir. Isso vai até os 19, né, Adriana? A marca sim, mas, por exemplo, a gente tem adultos de 40, 50, tem pacientes com mais de idade que ainda estão. Então eu estou nessa beleza, eu estou adolescente, porque eu tenho hipersonia e estou com 59 anos. Então as perguntas vocês podem fazer à vontade, aproveitando aqui a doutora Adriana, psicóloga da nossa equipe, trabalha aqui conosco no consultório, não é? Uma pessoa especializada nas emoções, né? Então aqui já estou eu ainda com meu período de adolescência, como é a hipersonia, ou seja, o excesso de sono, né? E a insônia só ocorre mesmo quando o Fluminense perde. Enquanto não perde, eu continuo com minha hipersonia. Tá certo. Pois é, os transtornos de humor, eles são muito, né? Então, é muito comum você ver os adolescentes passando por essas fases, né? Eu tô falando. E esses transtornos de humor, eles também são muito característicos da depressão. Então, é muito comum confundir a anormalidade normal da adolescência, como chegou à conclusão a doutora Verasturi, com quadros depressivos, né? Então, muitos pais ficam preocupados, né? E também os adolescentes se colocam muito nessa condição, né? Como hoje a gente vem falando entre os adolescentes, tem muita fala, muita vivência de transtornos de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio, né? Tem aquela prática do cutting, que é se cortar. Então, o adolescente acaba repetindo muito, né? Porque ele também tem a característica grupal, né? Como ele perdeu essa identidade, da própria identidade, ele acaba, e ele não quer, né? Ele vê que não tem espaço lá com os pais, né? Ele acaba se compreendendo a partir dos grupos, né? Então é aquele grupinho que se veste sempre do mesmo jeito, que gosta sempre das mesmas bandas, né? Então a identidade dele fica muito grupal, né? E aí o que acontece? Esses comportamentos sintomáticos acabam ficando muito frequentes, né? Pode passar também. E aí, esses outros sintomas, né, se fazem presente nessa fase, né? Tem também os sintomas físicos, não só os que eu falei, que seria, né, a irritabilidade, que eu já falei, insônia, desejo de morrer, que não seria necessariamente uma tentativa de suicídio, né? O desejo de morrer é quando o adolescente fala: eu não quero mais morar nessa casa, estou com vontade de sumir, né? Isso é uma fala muito comum, jovem. muito comum. Eu vou sumir, né? Então, isso é um desejo inconsciente de morte, né? Mas na verdade ele está passando pelo processo de morte, mas morte simbólica, né? Da infância, está deixando uma fase para trás, fase, né? Que é uma transição para a vida adulta. A adolescência é uma transição para a vida adulta, né? Uma transição difícil. E aí, sensação de falta de sentido na vida, né? Perdeu aquele sentido que era só de brincar e tudo, e agora está sendo cobrado, né? Falta de motivação, sentimento de desesperança, apatia, cansaço fácil, desânimo e angústia. E os sintomas físicos seriam problemas digestivos, dores no corpo, porque também está crescendo, né, doutor? Então, é normal que fique presente algumas dores também. Dores na tarja óssea, né? Então ali tem a famosa dor do crescimento, né? Isso, exatamente. Imunidade baixa, cansaço, fadiga, mudanças de apetite. Às vezes você vai ver uma falta de apetite tremenda, que de repente se transforma
super apetite, né? Então, é meio que uma oscilação muito grande, né? Então, os pais, eles ficam sem saber o que fazer, né? Distúrbios do sono, como eu já falei, tensão na nuca e nos ombros. Todos esses sintomas, como eu já falei, eles também são sintomas da depressão. Mas como a gente vai saber que não é depressão? A Associação Americana de Psiquiatria, para que a gente possa considerar um diagnóstico de depressão, é preciso, no mínimo, 5 desses sintomas recorrentes por 2 semanas, todos os dias. Anotem isso, que isso é muito importante. Gente, vamos lá que a Adriana vai repetir. Vamos lá, Adriana. Para que a gente possa considerar um quadro de depressão, a Associação Americana de Psiquiatria, é necessário que aconteçam, no mínimo, 5 desses sintomas e que eles sejam recorrentes, ou seja, que fique acontecendo o tempo todo, né? Por 2 semanas, todos os dias. Então, se o seu filho apresenta, por exemplo, uma insônia, 3 dias de insônia, quarta, quinta e sexta, mas no sábado ele dorme o dia inteiro e à noite ele levanta todo animado porque tem uma festa para ir, de 15 anos, ou vai para o futebol, ou ele fica alegre porque está jogando videogame. Acabou a depressão. Exatamente. Então, ele não está num quadro... No grupo de depressão. Exatamente. Então, o que causa muita dúvida é isso, né? Não se sabe diagnosticar exatamente o que é depressão e o que é uma anormalidade normal da adolescência, que ela vai perdurar aí por toda a adolescência, né? Além desses fatores, né, a gente vai considerar também os fatores orgânicos. Por quê? Porque a depressão, ela é uma doença crônica, é uma doença séria, né? E ela é caracterizada por 2 fatores, o fator endógeno e o fator exógeno, né? Os fatores exógenos dizem respeito... Passa para mim, então. Os fatores exógenos dizem respeito às questões sociais, psicológicas, às perdas, como a gente estava falando, né? Perdeu um amor, né? Terminou com a namorada, perdeu um ente querido, todos os fatores da parte externa, né? Que a gente chama de sociais e ambientais, os fatores exógenos. E também os fatores endógenos. E o que seriam isso? Seriam as causas orgânicas da depressão. Ou seja, a depressão é uma doença biopsicossocial. Ela também é do corpo. Não é só uma doença, como dizem, da alma, do pensamento, das emoções, né? Aqui eu trouxe um esqueminha de como acontece essa parte orgânica. Os neurotransmissores, né? Exatamente. Lá no nosso cérebro, né, existem as sinapses nervosas, né, que acontece a transmissão dos neurônios, né, que eles vão produzir e conduzir os neurotransmissores. Então, de um neurônio para o outro, como vocês estão vendo aqui, ó, acontece a transmissão. Essas bolinhas amarelas estão representando os neurotransmissores, né? Que são substâncias químicas responsáveis pelo bem-estar, né? Pela alegria, pela atividade, né? Pela vitalidade. E aí esses neurotransmissores tem vários, né? Mas o que eu estou abordando aqui seria a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. E esses neurotransmissores, eles fazem, através das sinapses, a condução de um neurônio para o outro, né? No sujeito que está com depressão, essa condução dos neurotransmissores ela é significativamente prejudicada, né? Então não há uma condução dos neurotransmissores. Essa pessoa com depressão ela está com baixa desses neurotransmissores, né? Que eles seriam os mensageiros químicos, né? Que fazem ali a vitalidade